Boa noite a todos. Primeiro, gostaria de agradecer, né, pelo convite, eu fiquei muito feliz. Sejam bem-vindos todos ao CIOB ROF 2025 das Américas. Eu sou a doutora Isis Garcia, né, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou cirurgiã dentista, né, tenho a minha primeira especialidade foi em implantodontia. Aí, após isso, eu fiz harmonização orofacial e, por último, acabei fazendo um mestrado em periodontia. Então, vamos voltando aqui ao tema. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre um tema que hoje em dia é muito bem visto, né, vamos dizer, pelos pacientes. Antigamente, eles valorizavam muito a parte do ácido hialurônico, né, o preenchedor, e hoje em dia a gente recebe uns feedback de paciente que não quer fazer harmonização orofacial, né, achando que a harmonização orofacial se remete só ao preenchedor, como antigamente era muito utilizado, bem utilizado por muitos profissionais, né, e alguns, às vezes, em excesso, e aí não teve uma visão muito boa perante tanto os profissionais quanto os pacientes. E aí, os pacientes, hoje em dia, então, querem esse rejuvenescimento através do colágeno, né, do bioestímulo do colágeno, né, então, essas transformações por meio da biotecnologia. E, assim, todo mundo sabe que o colágeno é extremamente importante para a estética, tanto para o corpo humano, né, em geral, quanto para a estética, né? Sempre que a gente vai falar de rejuvenescimento, de envelhecimento, entra o colágeno no meio da conversa. Então, ele é fundamental para manter uma aparência jovem e saudável da pele, né? Então, assim, o que acontece? Com a diminuição desse colágeno, a gente acaba perdendo a firmeza, perdendo também hidratação. Por quê? Porque ele também atua na hidratação, né? E com o estímulo do colágeno no nosso corpo, a gente sabe que gera elasticidade e firmeza. Com isso, nós temos um rejuvenescimento, né? Que é o que todo mundo quer. E assim, a perda do colágeno, o ideal seria que a produção ela não diminuísse, né? Isso seria o melhor dos mundos. Porém, a produção do colágeno ela começa a diminuir por volta dos 25 anos, né? Bem jovem até. E uma perda estimada mais ou menos em 1% ao ano, que pode ser até 1,5%, dependendo da pessoa. Tá? Então, é de 1 a 1,5% ao ano. E assim, principalmente em mulher, após os 40 anos, ou após também a menopausa, aumenta bastante a perda desse colágeno. E fora, né, vamos dizer, a perda do colágeno, a gente tem o processo do envelhecimento que envolve também diversos fatores, né, tanto ambientais, que a gente pode, então, influenciar, atrapalhar também com relação a essa produção, dependendo do que nós fazemos, né, comportamentais, né? Então, assim, depende do nosso comportamento, de como que a gente vai lidar com a nossa vida, também para ter um envelhecimento, vamos dizer, melhor, né? Para segurar um pouquinho mais isso. E aí, existe, então, alguns fatores, né? Intrínseco, extrínseco e, que nem eu falei, mudanças hormonais, principalmente em mulheres. Com relação ao intrínseco, então seria o quê? Um envelhecimento cronológico, um envelhecimento natural, né, pela passagem do tempo. E o que acontece, então, com esse envelhecimento? Né, o que acontece no nosso organismo num envelhecimento natural? Tem a questão, então, óssea, né, a questão da gordura, né, muscular e da pele. Então, assim, com relação ao osso, nós envelhecemos e então temos também um efeito direto no osso dessa pessoa, né? Então, assim, o que acontece? Nós perdemos osso, né? Então, tem uma reabsorção óssea em algumas regiões, por exemplo, a região
zigomática, né, a região da bochechinha, região malar, né, que a gente fala bastante, região da maxila, mandíbula, então, nessa região nasal, orbital, né, também, o paciente reclama muito dessa região de olheira, então tem a ver com envelhecimento da parte óssea orbital. Então, assim, e o que acontece com o envelhecimento ósseo? Nós percebemos que derretemos um pouquinho, né? A pele tem um aspecto de caída, né? Uma pele derretida. Também, vamos dizer, com a musculatura. Por quê? O que acontece com a musculatura? Pode ter uma atrofia ou uma perda de tônus muscular também com o passar do tempo, né? Com o nosso envelhecimento. Fora isso, também o que a gente percebe? Muitos pacientes querem aplicar toxina botulínica, por quê? Porque com as expressões, né, com a movimentação muscular, nós percebemos diversas, então, rugas dinâmicas e estáticas em algumas regiões. Então, com o passar do tempo, essas rugas dinâmicas, elas também ficam estáticas se nós não tratarmos. Então, tem a ver também com a musculatura, né? Movimentação muscular. E os coxinhos de gordura? Então, também eles vão variar com o envelhecimento, né? Com o passar do tempo. Nós temos uma perda de gordura subcutânea, então, nessa região zigomática, como eu falei, na região malar, temporal, contorno de mandíbula, como também nós temos uma redistribuição. Ela cai um pouquinho, algumas gorduras, uns coxinhos gordurosos, nós não perdemos, mas eles acabam caindo, se direcionando para outra região. Então, isso também vai gerar o quê? Sulcos marcados, a olheira profunda, como eu havia dito, e um derretimento também, né? Vamos dizer assim, acaba caindo também mais ainda o rosto. Então, temos a perda óssea, a falta do tônus muscular, e aí agora também a perda da gordura, ou redirecionamento dessa gordura. Então, tudo isso vai atrapalhar para essa questão estética. Só que, assim, o paciente, ele vem procurar o profissional, mas por conta da pele, né? Porque é o que ele enxerga. Então, ele está vendo que a pele dele está sem viço, ele está vendo que a pele dele está marcada, que ela está com muitas rugas, linhas de expressão, sulcos. Então, por conta da pele, né? Uma pele envelhecida, ele vem procurar o profissional, né? Então, assim, ele percebe que não tem mais uma sustentação, ele percebe que tem muita flacidez, e isso incomoda praticamente todo mundo, né? Todo mundo quer uma pele mais jovem, uma pele com firmeza, né? Com viço. E então, por conta do envelhecimento da pele, os pacientes muitas vezes buscam o profissional. E aí, um fator extrínseco, então, seria um fator externo, aí depende muito da gente, né? Então, assim, eu fumo, então a minha pele vai ser diferente, né? Também, então eu vou ter umas marcas de expressão maiores, eu vou ter uma pele com menos firmeza, uma pele desidratada. Se eu bebo também, muitas bebidas alcoólicas também não é legal para o nosso organismo, alimentação, né? Eu não tenho uma alimentação muito boa, eu adoro um McDonald's, só como doce, então tudo isso interfere, né? Então a gente tem também a questão da poluição, né? Que isso daí não depende tanto da gente, mas também acaba interferindo, e o sol, né? A gente percebe que o sol também envelhece muito as pessoas, né? Eu coloquei até uma foto aqui mostrando isso. Quando a gente vai também muitas vezes para o interior, né, que percebe o pessoal que mora lá, que às vezes não se preocupa muito com protetor solar, né, com cuidado, a gente percebe que aquela pessoa, muitas vezes a idade biológica dela, né, não a cronológica, acaba sendo maior do que é, né, que nem a pessoa às vezes tem 40 anos, mas aparenta 50, né, e hoje a gente busca o contrário, então ter 40 anos e aparentar 30, né?
Então, o sol, né, o fotoenvelhecimento é um fator, assim, que é bem importante para isso, né? É, quem não se importa, né, quem não se cuida, não se protege, acaba tendo uma pele bem mais envelhecida mesmo. Aqui, então, a foto que eu havia falado. É um caminhoneiro, né, então ele ficava exposto mais do lado esquerdo, né, da janela, e aí tomava muito sol, né, naquela região, tudo, e o lado direito não. Então a gente percebe que um lado dele é muito mais envelhecido, né, uma pele muito mais marcada do que o outro, né? Então eu espelhei as fotos para mostrar como seria então esse homem, né, sem esse fotoenvelhecimento, né, com um envelhecimento natural, e se ele tivesse, então, tomado o sol, né, ficado exposto ao sol dos dois lados, sem a proteção. Então, dá para perceber que se ele não, se ele tivesse se protegido, a pele dele está muito melhor, né, muito mais firme, vamos dizer assim, sem marcas exageradas, como o outro lado. Né? Então, dá para perceber também que é um envelhecimento natural, né? Que ele não cuida da pele. Então, é muita diferença um lado para o outro por conta do sol. E mudanças hormonais, então, aí isso é mais para as mulheres. Então, após a menopausa, principalmente, tem um impacto aí muito grande com relação ao colágeno, né? Que ele diminui muito mais. Por quê? Porque com a queda também do estrogênio, né, uma queda do estrogênio da mulher, acaba tendo uma queda do colágeno. Então, acaba sendo aí, vamos dizer assim, em torno de uns 5 anos, uns 30%, segundo alguns estudos. Então, é demais, né? Então, a mulher, principalmente, é a que vem procurar o profissional, porque ela se sente muito mais envelhecida, né? Que é o que a gente até brinca. O homem, quando envelhece, parece que fica mais bonito, né? O contrário. Mas eu acho que não é isso. É que o homem, ele não tem esse envelhecimento igual a mulher, né? Então, chega num certo tempo, né? Uma certa idade, como eu falei, após a menopausa, que a mulher, ela aparenta estar muito mais velha do que realmente é. E aí, falando então agora de biotecnologia, né? Biotecnologia, que aí é uma palavra hoje que se usa muito, né? Tecnologia e tudo. Então, assim, o que que é? É a aplicação de conhecimentos, então, da biologia e da tecnologia para o desenvolvimento de produtos ou de procedimentos, né? Que eles vão atuar o quê? No nosso corpo de forma inteligente e segura. Então, para o quê? Para estimular o nosso corpo a produzir colágeno, né? Que é o que a gente quer, né? Todo mundo quer produzir colágeno, estimular o colágeno. E assim, na estética a gente usa, né? Então, para isso, né? Para melhorar a elasticidade da pele, reestruturar tecidos, né? E com isso retardar o envelhecimento. E aí, assim, uns exemplos, então, de biotecnologia. Bioestimuladores, né? Produtos, os fios de PDO também. E, por exemplo, uma tecnologia, ultrassom microfocado. Todos esses tratamentos, né, eles produzem colágeno. Eles fazem, na verdade, com que o nosso organismo produza colágeno. Né? Então, assim, o bioestimulador, são produtos desenvolvidos, então, para ativar os fibroblastos e estimular colágeno. O ultrassom microfocado, então, é uma tecnologia que vai usar o calor para estimular a produção desse colágeno. E o fio de PDO, eles foram criados também para induzir a neocolagênese. Então, também, essa produção, né, do colágeno novo. E bioestimuladores, então, como eu falei de bioestimuladores, o que são esses bioestimuladores? São substâncias, então, injetáveis, né? São biocompatíveis com o nosso organismo, elas são absorvíveis também, porque eu acho muito interessante todos os produtos absorvíveis, né? Porque o que a gente vê, às vezes,
até de fio, né? Procedimentos muito antigos, fios não absorvíveis, aparecem muitos pacientes depois com problemas, né? Então, assim, um paciente que envelheceu bastante, aí a pele acabou afinando demais, né? Muita flacidez, e esse fio ficou aparente. E assim, é um fio que, se não conseguir tirar, ele vai ficar lá, né? A amostra. Então, assim, é um produto não absorvível, é um produto que pode, então, virar um problema. E eu não gosto, então, de trabalhar com produtos que não são absorvíveis. E produtos absorvíveis, a gente sabe que vai gerar um benefício e ele não vai ficar no organismo, né? Então, assim, eles são biocompatíveis e absorvíveis, isso é muito bom. E tem o quê? A principal função, estimular os fibroblastos, como eu falei, para produzirem um colágeno, né, novo, né, esse colágeno novo, de forma natural e progressiva. Então, ele vai produzir aí o colágeno conforme vai passando o tempo. Ele, diferente, então, dos preenchedores, que nem eu havia falado, né, que eram muito utilizados. Os preenchedores, eles não vão estimular colágeno, na verdade, eles vão volumizar. E a gente tem um resultado mais imediato, certo? Porque eu vou volumizar. Mas eu não vou ter um benefício, assim, né, de produção de colágeno. Então, a partir do momento que aquele preenchedor, ele absorveu, eu não vou ter mais aquele benefício, eu vou ter que colocar mais preenchedor. Já o bioestimulador, ele vai estimulando o colágeno, então conforme eu vou fazendo, eu vou estimulando o colágeno. Isso que eu acho que é muito mais interessante hoje em dia, e o pessoal também acabou se interessando mais, né, então. E, e os bioestimuladores, então, quais eu coloquei aqui, então, na aula? O de ácido polilático, né, o PLLA, então, conhecidos, o Sculptra, o Eleva, Angelis, hidroxiapatita de cálcio, né, o que nós temos o Radies, o Diamond, o de PCL, policaprotalona, que é o Elancê, então ele é um bioestimulador também que vai me gerar um resultado de volumização, né? Ela pode ser uma volumização, às vezes, meio sutil, mas a gente tem, então, esse resultado. O ácido hialurônico bioestimulador, que seria, então, um harmonicá, né? Que ele é o quê? Ele é um ácido hialurônico mais uma hidroxiapatita. Então, assim, eu tenho uma ação preenchedora e bioestimuladora. Aí, com relação a esse, muitos gostam, e muita gente também acha que, não sei, eu prefiro usar um bioestimulador separado e o ácido hialurônico separado, que eu vou querer colocar uma quantidade diferente de bioestimulador, uma quantidade diferente de preenchedor, né? Então, tem essa questão também. Muitos não acabam não gostando muito de trabalhar com os dois juntos, mas é um bioestimulador também que o pessoal fala muito bem. Assim, vamos falar um pouquinho então do PLLA, como eu falei, o Sculptra, o Eleva, o Angelis. Coloquei assim como uma indicação, né? O que eles preconizam como indicação? E dar uma idade ideal, então, a partir dos 30, 35 anos, seria, então, vamos dizer assim, até mais preventivo, e especialmente, né, o que seria ideal a gente usar? Dos 40 aos 60 anos, né? Um bioestimulador que vai muito bem para essa idade. Tipo de pele, então, uma pele média espessa, né, que seria, então, legal. Por quê? Acredito que essa seja a preconização por eles. Apesar que se a gente aplicar direitinho, com uma diluição certinha, né, acaba não tendo problema, mas é porque pode, se você superficializar demais, então acaba ficando aparente, né, então não é o ideal, então, uma pele muito fina, mas aplicando direitinho não tem problema.
E grau de flacidez, por isso, então, que especialmente entre 40 e 60 anos, o grau de flacidez seria de moderada a severa. E o objetivo, então, seria o quê? O estímulo global, melhorando a firmeza e o contorno facial e corporal também, porque ele é muito utilizado em corporal, tá? Aí eu coloquei aqui as áreas da face, né? Seria o quê? O que mais utiliza? Região de malar, mandíbula e têmporas, tá? Tem gente que utiliza, então, em outras áreas, sim, né? Também, dependendo da diluição, tem gente que faz pescoço, né? Então, tem que diluir muito mais. A gente diluindo muito mais, você pode usar também, vamos dizer, num pescoço. Ele melhora, então, a partir de 60, 90 dias, uma melhora progressiva da firmeza da pele. E os resultados, eles podem durar até 2 anos, né? E, assim, é um bioestimulador, os de PLLA, que requer a massagem, o protocolo 555, né? Então, por 5 minutos, 5 vezes ao dia, por 5 dias. E, como eu falei, numa diluição correta, né? Que nós se nós diluirmos direitinho, não vamos ter problema também. Plano de aplicação também é outra questão. Aplicação subdérmica. Então, a subdérmica, se a gente for pensar para não ter problema, eu preciso diluir um pouquinho mais. Né? Por que eu vou tratar? Flacidez da pele e perda do contorno. A aplicação subcutânea, aí seria uma diluição, já que eles preconizam, a lipoatrofia facial. Então, vamos tratar então, vamos dizer assim, a gente vai começar a reestruturar também os tecidos. E aplicação supraperiostal, reposição tecidual. Normalmente, quando é mais profunda, é mais para a questão de reposição de tecido. E reconstituição, então, é o que preconizam, né? O PLLA depende também da marca, de 8 ml a 16 ml de diluente. Tá? Então, vai depender da área que a gente vai tratar e da marca. Aí, claro, pescoço, será que eu tenho que diluir mais? Sim. Aí, muito provavelmente, a gente vai ter que diluir mais esse bioestimulador. E a aplicação, ela pode ser feita, então, com uma cânula 25G ou 22G. Ah, eu posso fazer com agulha? Tem gente também que utiliza agulha, mas eu acho muito mais seguro, né? Uma cânula 25G ou 22G. O ideal seria 22G, né? Eu acho muito mais seguro e mesmo assim, ainda o ideal é aspirar. Hidroxiapatita de cálcio, então o Radies e o Diamond, né, da Renova. Idade ideal de 35 a 60 anos, o tipo de pele média, grau de flacidez de leve a moderada. Então, o que a gente percebe? Muita gente usa hidroxiapatita em pacientes um pouco mais jovens, né? Eles não utilizam tanto o PLLA, usam mais uma hidroxiapatita, né? Que tem um grau de flacidez leve a moderada. Então, assim, seria um bioestimulador também preventivo, né? Então, quando a gente começa a perder o contorno, e objetivo, então, redefinir contornos, estimular o colágeno e preencher suavemente. Né? É um bioestimulador que dá aquele aspecto de um preenchedor, assim, bem sutil. As áreas, então, mandíbula, sulco nasolabial, região malar, tá? O sulco tem bastante gente que faz, mas eu acabo até nem utilizando, eu acabo utilizando mais mandíbula e malar, né? Mas a hidroxiapatita, ela pode ser usada aqui também pura, né? Então, ela pode ser usada como se fosse um preenchedor, vamos dizer assim, né? Então, ela pura seria como se fosse um preenchedor. Aí, algumas regiões que a gente utilizaria seria que nem pontos de preenchedor. Tem um efeito, então, lifting sutil e rápido, né? Então, vai de 1 a 2 semanas esse efeito.
resultados duram até 12 meses. Então, o bioestímulo a gente consegue perceber, assim, a partir de uns 30 dias, mais ou menos. Mas esse efeito de lifting sutil, até de uma volumizaçãozinha, é mais ou menos isso. Então, uma semaninha, mais ou menos, 2 no máximo, e aí meio que ele perde um pouco esse efeito. Ele pode ser usado, então, diluído para bioestimulação, como eu falei, ou puro, então, para um contorno, né, a hidroxiapatita. Então, a aplicação, ela pode ser subdérmica, para maior, então, estímulo de colágeno, né, que nem mostra aqui na figurinha, ou uma aplicação supraperiostal, para pontos de fixação, né, então, para uma reestruturação diferenciada. Então, aqui seria uma foto com a hidroxiapatita pura, né? Então, dá para ver alguns pontos aí no malar, né? Na região zigomática, e contorno de mandíbula, né? Então, o que, que a gente percebe? A gente foge dessa gordurinha, né? Do jaws, foge dele, porque senão vai pesar mais ainda, então não faz sentido, e acaba aplicando um pouco mais atrás ou um pouquinho mais à frente dele, para melhorar o contorno. A diluição, então, sugerida, né, da hidroxiapatita seria de 1 para 1. Então, vem 1,5 ml, por exemplo, de hidroxiapatita, e a gente vai colocar mais 1,5 ml do diluente, tá? Ah, mas dependendo da região, por exemplo, eu quero fazer um pescoço, você vai diluir muito mais, né? Então, eu vou diluir para 4, né, 1 para 5, depende. Porque também tem muita gente que usa 1 para 2, 1 para 3, para face mesmo, né? Então, vai depender muito da região que a gente vai usar. Aí sim, eu vou ter que diluir muito mais. Aplicação, então, diluído, né? A diluído seria em retroinjeção em leque, uma cânula, então, de 25G ou 22G. Tá? Tem gente também que faz com agulha? Tem, mas o ideal seria com a cânula, né, para mais segurança. Agora, os bolos, né, que nem na aplicação pura, aí sim, aí uma agulha de 27G já seria o ideal. Então, o Elancê, né, a policaprolactona, seria o Elancê. Então, indicado que para uma idade de 30 a 60 anos, tipo de pele, então, média a espessa, grau de flacidez, moderada e com pouca gordura facial. Por quê? Então, ele é um bioestimulador que também vai me dar um efeito de preenchedor, né? Ele tem uma bioestimulação profunda com efeito prolongado, então ele demora um pouquinho mais, mas o efeito dele dura um pouquinho mais também, isso é bem interessante. Então, áreas, têmporas, mandíbula, região zigomática, e pontos também de preenchedor também, igual nós fazemos os pontos, pode fazer o ponto com o Elancê. É uma ação, como eu falei, mais lenta, mas um efeito duradouro. Então, pode durar aí até uns 24 meses, mais ou menos. E aí, aqui imagem, então, do antes e depois, né, em mandíbula, dá para ver. E também a aplicação, uma retroinjeção aí com uma agulha para marcar, então, a mandíbula, né? Então, é feito bastante com o Elancê. Planos de aplicação, então, injeções subdérmicas, né? Um plano subcutâneo, para o quê? Para um maior estímulo de colágeno. Né? Então, eu quero usar o Elancê só, assim, né? Para a questão do estímulo do colágeno, então, eu vou usar injeções também subcutâneas, que eu vou ter um maior estímulo. Injeção, então, supraperiostal, é um maior poder de estruturação, né? De reestruturação, definição de contorno facial, como naquela foto. Então, eu quero definir o contorno do meu paciente, aí eu vou usar mais profundo, né? Então, eu quero estruturar
o meu paciente que se usa muito Elancê para estruturação, né? A escolha até seria mais essa daí desse bioestimulador. Então, aí eu vou usar profundo, um bolos, por exemplo. O produto já vem pronto, então é só aplicar, né? E a aplicação pode ser feita, então, com o quê? Cânula, né? 25G ou 22G, e agulha 25 ou 27G também. E nós temos, então, também, como eu havia falado, o ácido hialurônico bioestimulador, o Harmonica. Então, é a associação do ácido hialurônico com a hidroxiapatita. Ideal o quê? Idade, 28 a 45 anos. Tipo de pele, fina a média. Grau de flacidez, então, inicial ou preventiva. Então, também seria legal para jovem, né, um paciente mais jovem, com um grau de flacidez menor. O objetivo, combinação, então, do volume, né, que ele é um preenchedor leve, e o estímulo dérmico, né, o estímulo da produção do colágeno, que um preenchedor normal nós não temos. Áreas, então, região do zigomático, mandíbula, queixo. Então, a gente consegue também fazer todos os pontos de preenchedor e também, como o Elancê, né, uma aplicação, vamos dizer, subcutânea para um estímulo mais do colágeno. Então, o que, que ele vai dar? Um volume leve e um estímulo progressivo. Então, é ótimo para pacientes jovens e que ainda não têm aquela flacidez severa, né? E os resultados visíveis do quê? De 15 a 30 dias, né? A ação volumizadora dele a gente já consegue também perceber. O plano de aplicação, então, subdérmico e dérmico profundo, né? Então, uma reestruturação, né, para dar uma volumização, ou também para o estímulo de colágeno. E aqui, a aplicação, então, com cânula de 25G ou 22G, ou agulha 25 ou 27G, ele também já vem pronto. E agora eu coloquei também o Angelis. Angelis, ele seria um PLLA modificado, né? Então, ideal, a idade de 30 a 65 anos. Tipo de pele, média a espessa, uma grau de flacidez moderada a severa. E o objetivo, então, a melhora do contorno e firmeza com boa tolerabilidade. Porque é um preenchedor com uma reação inflamatória mais controlada, ele tem partículas menores, né, do que o PLLA tradicional. Então, a gente vai gerar o quê? Menor edema, né, pós-aplicação, muito mais tranquilo para passar, vamos dizer, pela cânula, né, que às vezes a gente tem uma dificuldade. E os resultados dele, o que? A gente pode perceber a partir de 30 dias e a durabilidade, né, como é falada, é até de 24 meses. Tem um caso aqui que eu coloquei que eu usei esse bioestimulador na paciente. Agora, outro, então, procedimento, né? Qual seria? O fio de PDO, como eu tinha falado, então, lá na frente, né? Da biotecnologia. Fio de PDO também entra. Então, como que ele age? Ele causa uma reação inflamatória controlada, né? E aí ele vai gerar neovascularização e a neoformação do colágeno. Então, o meu colágeno novo. Estimulam, então, os fibroblastos a produzirem essa matriz extracelular e aí, consequentemente, a colagênese dérmica. Os tipos de fios. Então, aqui que eu coloquei o liso, a gente tem o fio liso, parafuso e o matrix, por exemplo, são fios, né? Esse matrix seria um fio volumizador. Esses fios, eles são fios de estímulo de colágeno. Então, a gente não vai ter um tracionamento com ele, né? Só vou estimular o colágeno, ou que nem com um matrix, ou como tem um filler também, que seria vários fios lisos, 10 fios lisos numa mesma cânula, nós vamos ter o quê? Então, uma volumização sutil, bem sutil com esses fios, né? E o liso, o parafuso, que são mais fininhos, o estímulo do colágeno. Já o espiculado
e o sculpt, que é um fio pré-moldado, nós vamos ter o estímulo do colágeno e uma tração também. Esses fios, eles são o quê? Monofilamentos sintéticos, né? Então, eles também são biocompatíveis, são bioestimulantes, eles não são alergênicos, não piogênicos, então posso utilizar com outros procedimentos, né? É estéril e então é um procedimento seguro e reabsorvível, isso também é muito bom. A hidrólise desse meu fio acontece o quê? Entre 120 a 180 dias, né? O fio de PDO. Então, a partir dos 120, 180 dias, eu vou ter aquela fibra de colágeno, né? Eu não vou ter mais o fio. Ele absorveu por completo. E aí, com a colocação, então, do fio, após essa colocação, após 28 dias ou menos, a força ela vai se manter a 70%. Então, eu perco 30% da tração. Né? Por isso que muitas vezes, dependendo do tratamento que eu vou fazer, né, a escolha do meu paciente, o paciente faz, na hora parece que deu uma tração, e quando ele volta, né, ele fala assim, nossa, eu não vi diferença nenhuma. Então, ou porque tem a diferença, né, por foto a gente percebe, ou porque o tratamento, vamos dizer, foi executado na fase, às vezes, errada. Né? Muitas vezes eu precisava de outro procedimento antes para poder ter um resultado melhor. E assim, onde eu posso pôr fio? Eu posso pôr no rosto inteiro. O fio liso eu posso pôr na testa, eu posso pôr no nariz, bochecha, lateral de olho, olheira, tudo que é lugar eu consigo pôr, pescoço, no corpo também. E aí eu posso pôr fio liso, fio parafuso, simples e duplos, né? Porque também existe fio, vem dois fios, né? Numa mesma cânula ou agulha. E o filler é como eu falei, o fio que é uma cânula com 10 fios lisos, né? Ele tem um efeito volumizador, né? Um efeito que ajuda as rugas mais profundas, né? Então, aqui mostrando em olheira e ruga periorbital, né? Os fios lisinhos, esses são fios unitários. Na região perioral e lábios, eu também posso utilizar, né? Então, eu utilizo o quê? Fio liso, fio parafuso. Hoje em dia se usa muito também o filler nessa região, tá? Muitas vezes a gente não faz essa escolha por questão de valor com o paciente, né? O liso, ele acaba sendo um pouquinho mais barato e você consegue distribuir. O filler, os 10, eles estão na mesma cânula, então ele fica, vamos dizer, numa mesma posição, os 10 fiozinhos. Mas se usa também. Aqui, então, a região de glabela é um lugar muito legal para trabalhar com fio, né? Principalmente filler, como eu falei, porque a gente tem uma ruga profunda, e, né, nós temos rugas profundas, mas eu posso associar, eu posso trabalhar com fio liso, com parafuso, eu posso também. Aqui eu vou ter o resultado, né? Então, assim, que nem tem cores diferentes, são fios diferentes. Eu posso, na verdinha, colocar parafuso e na rosinha ser dois fios lisos, porque aí eu vou traçando esses fios, né? Vou fazendo uma trama e eu vou tendo um efeito de volume. Então, eu vou ter um resultado bacana. Agora, lifting. Então, lifting terço médio, terço inferior, pescoço, né? Essa região, qual fio que a gente utiliza? O especulado e o pré-moldado, o sculpt, né? Então, são fios bem bacanas para trabalhar também com o estímulo do colágeno e reestruturação desse meu paciente. Aqui uma foto, então, de um pós imediato, né, marcando a mandíbula dessa paciente, que é vamos dizer assim, uma queixa muito grande do nosso paciente, nessa região aí do acúmulo de gordura, e nós conseguimos trabalhar bem com o fio, né? Então, assim, o fio, associar também com outros procedimentos é muito interessante. E dependendo que nem aqui da técnica, essa é uma técnica que esses 30% aí o paciente muitas vezes não vai vir falar que, eu não vi muito resultado. Então, com essa técnica, dificilmente não tem esse resultado, tá? Tem um resultado muito bom.
Aqui, então, é a região que eu falei, né, da glabela. Então, foi o quê? Utilizado 4 fillers, então tem 40 fios lisos aí, né? Então, usamos 4 cânulas com 10 fios lisos. Aqui também uma paciente que fez um lifting de terço inferior, terço médio, com fio espiculado. Não, o fio pré-moldado, né, o sculpt, ele tem uma tração maior. Ele tem um poder de tração maior, né? Então, assim, muitas vezes a gente vê um resultado, e o resultado mais sutil seria mais com o espiculado. Aqui outra paciente, também essa paciente, ela chegou querendo fazer lipo de papada, só que a paciente tinha muita sobra de pele, flacidez. Então, assim, o menor dos problemas dela seria uma gordura na papada, né? Então, inicialmente, o que foi feito nela? Tracionamento, né? Ela quis fio de tração, ela não quis fazer bioestimulador, nem ela queria fazer um fio, então acabamos fazendo fio de tração nela, essa paciente depois vai aparecer também. E ela estava com essa carinha meio triste mesmo, ela estava triste com a estética dela, bem chateada. E hoje ela é outra pessoa. Uma paciente, então, também mais jovem, ela quis fazer fios espiculados e lisos, né, em região perioral. O espiculado, então, terço médio, ela quis colocar 2 espiculados só para estimular um pouco de colágeno, dar uma tração pequenininha, né, uma tração menor, até preventivamente. Eu sei que ela tem um pouquinho assim do sulco, né, aparente tudo, mas ela queria mais até como um preventivo. Aqui também já é uma paciente que era mais senhora, né, então também foi colocado fio de tração nela, foram colocados, se eu não me engano, 3 fios de cada lado, espiculados, com uma técnica reversa, uma técnica diferente, então teve um resultado muito bacana, porque foi no terço médio, na verdade, não foi pensando muito no terço inferior e acabamos conseguindo um resultado bem bacana. E aqui, então, da técnica reversa, eu coloquei essa foto, por quê? Para mostrar como fica feio, né? Que eu falo assim, como às vezes é difícil você usar uma técnica que poderia ser melhor para esse paciente, porém ele vai reclamar muito, ele não vai gostar, porque fica, né? Fica às vezes marcado, dependendo do meu paciente, não fica bonito, né? Só que aí o pós dela ficou bem bacana, né? Teve um resultado bem legal. Esse pós aí de mais ou menos um mês. E esse foi um pós imediato, mostrando aí como se fossem uns buraquinhos, né? Uns amassadinhos no rosto. Não fica bonito, mas o resultado depois é bem bacana. E o ultrassom microfocado também é um tratamento que o pessoal agora também gosta bastante, né? Acaba procurando muito. Temos, então, resultados maravilhosos, sozinho ou associado, né? Então, o que ele faz? Então, é um dispositivo que não é invasivo, isso já é bom, né? O paciente às vezes, eu não quero cortar, eu não quero injetar nada. Então, é um procedimento nada invasivo, né? Que ele vai tratar flacidez e gordura, né? Que a gente utiliza bastante também em papada. Quem faz corporal também acaba utilizando. Que ele vai tratar, então, rosto, pescoço e corpo, né? Então, assim, ele causa pontos de coagulação térmica em camadas específicas, porque tem os transdutores, então eu tenho transdutores de camadas diferentes, para ativar, então, os fibroblastos e estimular a produção natural do meu colágeno, né? Que é o que a gente quer. E ele é um tratamento que associado tem muito resultado, né? Associado, por exemplo, com o bioestimulador, nós temos resultados de estímulo de colágeno muito maiores.
E aqui, então, mostrando os transdutores microfocados, tá? Os macros são acima, né, de 4,5, de 6 milímetros para cima. Eles são o quê? Projetados para lifting, flacidez, rugas, né, rugas e linhas finas. E aqui mostrando as regiões, né, que nós tratamos e com quais transdutores também, né? Então, a região dos olhos, lateral dos olhos, tudo a gente trata com um transdutor menor, né? 2 milímetros, 1,5. Já a região que a gente quer um lifting, vamos dizer assim, né? Eu trato com um transdutor maior de 4,5, né? Para atingir até um SMAS de 3, né? E na papada, então, também eu trabalho com de 4,5, de 3, dependendo do meu paciente, até o de 6 em papada consegue trabalhar, tá? Mas normalmente, então, de 4,5 e 3, e tem resultado bem bacana. Aqui, então, uma foto de uma paciente de full face, né? Então, fez rosto todo, então, um efeito aí de lifting sutil. Então, aqui foi uma paciente que associou, ela tinha feito lipoquímica, e aí gera um pouquinho de flacidez também, né, dependendo idade do paciente e tudo. E aí ela fez aplicação também empapada de algumas sessões de 2 sessões do microfocado. Um resultado bem legal. Olheira, então, paciente jovem reclamava bastante de olheira. Também a gente tem um resultado bacana, né? Então, essa região, ela é bem flácida, né? A gente percebe que é bem fininha, tudo, né? Então, é um tratamento bacana, né? Eu gosto bastante de associar, então, o fio com o microfocado nessa região, acho que tem um resultado bem bacana. Aqui também, paciente com flacidez, região de papada e pescoço. Essa é outra paciente. Essa paciente foi tratamento associado. Então, agora eu coloquei alguns pacientes com tratamentos associados. Então, nesse caso, o que ela fez? Inicialmente, uma lipo de papada aspirada, né? Foi feito lipo de papada aspirada, gerou, então, nessa paciente um pouquinho de flacidez, e aí, após 3 meses, ela acabou fazendo aplicação de microfocado, né? Então, ela fez 3 sessões de microfocado. Então, ela teve um resultado aí bem bacana. Essa paciente, associação de bioestimulador, né? Havia feito bioestimulador, e depois fio, né? Então, igual aquele pós imediato, né? Que a gente vê a mandíbula bem marcada, é uma técnica para marcar mais. Então, dá para ver que tem um resultado bem bacana. É uma paciente que se cuida bastante. Então, o legal é isso, a gente sempre vai ter um resultado bacana. Essa primeira foto foi como ela chegou, bem, vamos dizer assim, uns 4 anos atrás. E essa daqui é recente. Então, assim, a pele dela já mudou um pouquinho, uma paciente que tinha muita manchinha, né? Tinha melasma. Então, assim, ela realmente quis melhorar, ela começou a se cuidar muito. Aqui foi uma paciente com bioestimulador e microfocado, né? Então, fez a sessão full face e papada de microfocado e depois o bioestimulador de hidroxiapatita. Então, dá para ver isso daqui é um pós-imediato dela, tá? Então, dá para ver que mesmo pós-imediato aí a gente tem um resultado bem bacana. E essa daí já é pós 3 meses. Né, eu quis colocar uma foto de 3 meses para ver que realmente o resultado é progressivo. Né? A gente já dá a impressão que ela colocou até um preenchedor, né? Tem um voluminho naquela região. E aqui aquela paciente que eu tinha falado, né? Então, a paciente que chegou extremamente chateada,
aquela flacidez, sobra de pele, é uma paciente que não queria fazer cirurgia, mas vamos dizer que já seria, né, uma paciente até para um caso cirúrgico, muita sobra de pele. É uma paciente também que eu acabei tratando há mais de 3 anos já, então também essa é uma foto mais recente dela. Ela já fez o quê? Como vocês viram lá atrás, fio de tração, né? Aí depois ela fez fio liso, aí ela voltou, fez microfocado com fio liso, e depois microfocado com fio liso. Então, foi uma paciente que a gente ficou estimulando colágeno, estimulando colágeno. Ela fez também fio de tração mais de uma vez, ela não fez só uma vez, né? Então, assim, tem um resultado bem bacana, né? Para ela mesma, que nem essa primeira foto aí, não tá tão ruim, na verdade, como estava, né? Então, essa paciente agora, ela chega sorrindo sempre. Ela tem uma outra amiga dela também, conhecida, que veio há pouco tempo até e perguntou, nossa, o que que você fez nela, né? Porque ela tá tão diferente, ela tá tão mais jovem, e realmente, né, dá para perceber que ela mudou bastante. Essa também é uma paciente que, vamos dizer, até quase que seria um caso cirúrgico, né? Ela tinha uma região de pescoço e papada, papada tinha muita gordura, né? E já tinha flacidez, além de tudo, muita flacidez, só que ela não queria fazer nada muito agressivo, assim, né? Vamos dizer assim, remoção de pele. Ela quis fazer a lipo de papada aspirada, ela foi uma paciente que fez, e aí ia gerar flacidez, claro, ela já tinha flacidez. Ela fez tracionamento, então, com um fio pré-moldado, aí depois ela fez sessões de microfocado, né, para trabalhar também com a flacidez. Foram 2 sessões, aí ela voltou, e aí é essa paciente que fez o bioestimulador, né, que aí eu falei para ela, ó, vamos tratar num geral, né, que aqui eu só estou mostrando a foto lateral dela, mas a outra, né, dá para ver que realmente ela precisava também num tratamento geral, né, ela queria só nessa região focar ali, só que depois que ela fez o bioestimulador, ela tirou uma foto, né, me mandou e falou, olha que diferença, né, olha como eu tô diferente e tal. Então, assim, deu um resultado muito bom nela, né, do que ela era para agora. Aqui a foto, então, do antes e a foto do depois, que ela falou assim para mim, nossa, antes eu tirava foto de frente, né, eu enxergava só a minha papada, era a única coisa que eu via, e agora eu já não enxergo mais, né, eu não vejo mais a minha papada. E, e isso fez um bem tão grande para mim, né, a autoestima do paciente ficou lá em cima. E isso faz muita diferença, né, para a gente. Eu falo assim, aí até arrumou o cabelo, tudo, mas é uma paciente também, né, vamos dizer assim, resultados progressivos. É o que eu falo para elas, resultados da paciência, né? Uma paciente que já está em tratamento aí há uns 2 anos, né? 2 anos, 2 anos e meio, né? Que foi fazendo aos pouquinhos, esperando e foi fazendo, esperando o resultado de um, de outro, e foi fazendo, e a gente chegou num resultado aí que para ela foi muito bom. E essa daqui é uma foto minha, tá? Então, assim, é uma foto que tá ao contrário, né? A pior tá depois. É uma foto que já faz o que? Uns 3 anos. E, assim, se vocês forem olhar, a primeira coisa que pergunta, mas colocou um preenchedor aí, né? Ou colocou fio, sei lá, né? De tração, porque tracionou um pouco, o malar tá volumizado e tal, e não foi feito preenchedor, tá? Não tem preenchedor, o único lugar que foi feito preenchedor foi a boca, né, o lábio, mas
Foi feito, então, microfocado, né, então, antes, na verdade, do microfocado, eu tinha feito uma sessão de hidroxiapatita, né, então coloquei hidroxiapatita, aí esperei um bom tempo, aí eu fiz um full face com microfocado, aí depois eu fiz o preenchedor, então, o lábio, e aí nesse mesmo dia, o que que eu pensei? Eu falei, ah, eu não quero colocar preenchedor aí na região do malar, né? Então, região zigomática, não quero preenchedor. O que que eu vou fazer? Aí eu coloquei dois fios, duas cânulas, né, de cada lado, com 10 fios cada uma. Então, foram dois fillers de cada lado. Então, 20 fios numa região de malar e 20 fios na outra. E 20 fios no sulco naso de um lado e 20 fios do outro. Então, eu queria ver se gerava aí, então, um voluminho, né? Então, associando o um bioestimulador que já havia feito fazia um tempo, o microfocado, o fio de PDO como volumizador, eu tive, então, um resultado aí de sustentação de tecido, né? Então, o meu malar tem um voluminho, né? Então, criou um voluminho, o sulco acabou amenizando bastante, né? E só com estímulos, então, de colágeno. Eu não fiz nada de volumização, só tratamento estimulando o colágeno, né? A única coisa que não foi, então, de estímulo de colágeno foi o botox, que minha sobrancelha estava bem torta. Mas, tirando isso, só tratamento de estímulo de colágeno, né? Então, assim, resultados bacanas, né? Resultados muito bons, só com esse tipo de tratamento. Então, por isso que hoje em dia tem essa busca, né? Então, os pacientes, eles estão, vamos dizer assim, sendo pacientes mesmo, né? Tendo a paciência para esperar um resultado bacana, né? Querendo se tratar e entendendo que, às vezes, um resultado não vai ser imediato, né? Um melhor resultado, ele vai ser progressivo, né? Então, aí tá alguns casos que eu mostrei que demoraram alguns anos até, né, 2, 3 anos, e tivemos um resultado bem bacana, né, em paciente que muitas vezes partiria para uma cirurgia, né, de remoção de pele, né, não ia fazer um tratamento assim. Acabou fazendo porque ele não queria partir para a cirurgia, não queria nada extremamente invasivo. Então, quis tentar o tratamento de estímulo de colágeno e acabou dando certo para ele, né? Para o que ele queria, deu certo. E é isso aí. Queria agradecer a todos, tá? Pelo convite, por terem estado aqui comigo. Espero que tenham gostado, né? E eu deixei então aqui meu Instagram também, caso alguém queira perguntar alguma coisa, mandar mensagem, fiquem à vontade, tá bom? Muito, muito obrigada.